Olá, Seminário Qualidade de Vida apresenta aqui juntamente com a minha esposa 12 perguntas relacionadas ao propósito do nosso projeto. De antemão já falo que o nosso projeto Seminário Qualidade de Vida tem como foco restaurar famílias e o indivíduo por si, tratando as principais áreas, que é emocional, espiritual, físico e familiar. Quando você está bem nessas 4 áreas, as coisas começam a fluir e evoluir, tá ok? A Pamela, minha esposa, estará fazendo as perguntas e a gente vai estar trazendo uma reflexão para melhor conhecimento do nosso projeto e missão. Quem é Rocha Júnior? Rocha Júnior é um servo de Deus, presbítero, tem o chamado de ministério de pregação, porém o meu ministério se expande, se estende na terapia familiar, que eu estou estudando, estou me especializando na área de terapia familiar para tratar no emocional, tanto no emocional como no espiritual. Então eu busco conhecer bastante as 3 áreas do ser humano, né? No sentido corpo, alma e espírito, focando no desenvolvimento também da psicologia, da neurociência, né? Para que possa entender como são formados o caráter, a personalidade, os traumas das pessoas e como pode ser curado, tanto na área emocional como na área espiritual, sempre crendo e confiando naquela palavra que o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, em João capítulo 15. Você é crente ou religioso? Eu não me julgo crente e nem religioso. Crente é todo aquele que crê em várias coisas. Como tem vários deuses, várias religiões, então é religioso é aquele que está religado em algo. Eu não sou crente nem religioso, porque crente a Bíblia diz que até o diabo crê e ele estremece quando ouve falar da palavra de Deus, no livro do apóstolo Tiago. Eu sou cristão. Cristão tem uma diferença. Um verdadeiro cristão ele segue os mandamentos de Cristo, ama o próximo, não condena, mas também não abre mão de pregar e ensinar a verdade com amor, sabedoria e maestria. Qual o objetivo do livro? O objetivo do livro é trazer pessoas a um despertamento que precisamos conhecer. Quando não temos conhecimento emocional de como vai formando a nossa mente, o nosso caráter, a nossa personalidade vai sendo formada pelo ambiente que vivemos, vai sendo formada pelas amizades que vamos adquirindo, pelos ensinamentos do pai. E quando não temos um filtro mental, os ensinamentos dos nossos pais muitas vezes podem ser bloqueados na adolescência ou até mesmo num período da infância, sendo acoplado aos ensinamentos dos nossos amigos, outras crianças que influenciam a nós, né? Para a gente não sermos influenciados, a gente tem que aprender a filtrar, começar a ser mais analista do que estamos traçando como perfil de vida, né? E no meu livro eu vou falar sobre bastante coisa sobre isso e trazendo dados da ciência. Por Então, que o ser humano é então, simbolizado pela tricotomia? então, por que o ser humano é simbolizado pela tricotomia? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 deuses em um, é um Deus uno e trino, trabalham constantemente em unidade. O ser humano também, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem com 3 dimensões, corpo, alma e espírito, 3 em 1, trazendo uma semelhança, né? E a gente precisa aprender a cuidar das 3 áreas. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito e que todos eles andem bem. E no meu livro eu trago vários capítulos e dados. No capítulo de número 3, onde fala da tricotomia, capítulo de número 4, perdão, no meu livro eu vou explicar detalhadamente pela teologia porque somos corpo, alma e espírito. Se você se interessou pelo assunto, vá lá que você vai adquire um livro que você vai aprender. No livro também eu falo o porque o nosso espírito é eterno, como o profeta Daniel vai dizer, que a gente passaremos a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Capítulo 5, você afirma que há 3 sentimentos que desestabilizam o ser humano. Sim, aí eu trato da área emocional e eu coloco uma escala, né? Lógico que na teologia e tanto na psicologia, quando fala de sentimentos emocionais, abre um leque muito grande. Então não tem como a gente enxugar um assunto tão extenso e tão complexo de uma forma rápida e objetiva. Mas eu vou tentar explicar. Eu coloquei no meu livro na seguinte característica. Primeiro, o estresse.
Por quê? É o sentimento que todo mundo vai ter, independente de controlar ou não, a gente vai ter um estresse. Só que a gente precisa aprender a dominar ele e não ser dominado por ele. O estresse é um sentimento que muitas vezes te deixa nervoso e o estresse, o excesso de estresse traz vários hormônios ruins, como cortisol, noradrenalina, adrenalina. A adrenalina é um hormônio bom que te tira da passividade e te faz agir. Defesa ou luta, defesa ou fuga, né? Então, porém, o que eu quero dizer é que o noradrenalina e o cortisol permanecendo muito tempo estressado, esses hormônios fazem mal para a nossa saúde, né? Então, no livro eu vou explicar que o estresse é uma perca de o excesso, né? O excesso de estresse é uma perca de direção do momento presente, onde a pessoa começa a sofrer por não saber administrar, ser focado, ou seja, o excesso de estímulos mentais deixa a pessoa estressada e sem foco. Uma mente preocupada, ela não consegue focar, se concentrar no que ela está fazendo ou no que ela fará. Então ela começa a se perder, ficando totalmente estressada. Segundo, o estresse não sendo cuidado, eu coloco 3 tipos de estresse. O estresse não sendo cuidado gera uma ansiedade. E a ansiedade é o que? Sofrer por antecipação. No capítulo de ansiedade, eu trago os 3 tipos de ansiedades que a ciência defende, e eu trago o quarto, que é a ansiedade bíblica, né? Que eu falo explicando o que é a ansiedade no lado espiritual. E aí eu trago 12 técnicas falando sobre ansiedade segundo a ciência, mais 12 técnicas falando sobre ansiedade, mostrando que a Bíblia já tratava o que a ciência representa. Então eu pego nesse livro tudo que a ciência comprova, dados científicos comprovados pela ciência, eu mostro que na Bíblia todas essas nomenclaturas e todos esses quadros patológicos da ansiedade, da depressão, já foi tratado dentro da palavra de Deus. Como pregador, eu faço ensino o meu leitor a ter o que? Um conhecimento, uma bagagem de como conhecer os seus estímulos mentais, o que causam no seu corpo e como você se defender através da ciência e principalmente da palavra de Deus. A depressão, mesma coisa. Eu falo sobre os 3 tipos de depressão, que é a depressão espiritual, primeira depressão, a depressão emocional, a depressão patológica e a depressão espiritual. E falo várias características dela, né? Como a baixa falta de hormônio, de dopamina, serotonina, oxitocina, que são os 4 hormônios do prazer, né? E endorfina, são os 4 hormônios do prazer. Explico detalhadamente, mostro na ciência e mostro também como são os quadros de depressão, porque a depressão não pode ser confundida com tristeza e nem síndrome do luto, de uma perca, ao momento, um período que as pessoas perdem um ente querido, fica por um período triste, isolado, né, meio de cabisbaixo, mas é preciso analisar vários pontos para determinar que uma pessoa tem depressão. No caso, como eu sou um terapeuta familiar, eu trabalho na área da prevenção e não na área da diagnosticar depressão, ansiedade, não. Eu ajudo na área da prevenção através de conselhos com base na ciência, né, e com base na Bíblia. Eu tenho estudado tudo que a ciência fala sobre isso, tenho se especializado na ansiedade, na depressão, no estresse, tenho buscado se especializar como um médico, porém não sou. Então eu trato na base da prevenção. Quando tem algum caso que vem a mim e a pessoa está depressiva, está muito ansiosa e está com uma tag de transtorno grave, compulsivo ou com algum tipo de tag alto, eu já mando um caminho para um psicólogo, para um centro terapêutico, um centro psiquiátrico, para a pessoa se tratar e se fortalecer, tá ok? O que o medo causa? O medo é o principal sentimento que paralisa o homem. O medo é o segundo, né? O principal é a dúvida. A dúvida, ela mata o ser humano, porque a dúvida faz você não avançar, não se projetar, e a dúvida começa a te paralisar. A dúvida, ela é saudável quando você analisa o que vem até você, mas você faz o quê? Toma posse, é seletivo nas suas atitudes. Você olhou a dúvida, você sai dela. A dúvida, ela vem e você analisa e você logo depois decide o que você precisa fazer saindo desse quadro de dúvida. Se você ficar muito preso na dúvida, automaticamente vai gerar o medo. E o medo, o excesso de medo paralisa. Tem 2 medos que eu trago no meu livro, nas minhas palestras. É o medo natural e o medo que paralisa. O medo natural é o medo da prudência, onde você está agindo com prudência. E o medo que paralisa é onde você pode avançar, mas você não avança porque o medo
tá te tirando a visão. Você entrega alguma ferramenta para combater a ansiedade e depressão? Sim, de acordo com os gatilhos emocionais que levam uma pessoa a ter um quadro de depressão e é colocado como síndrome, essas 10 síndromes que a medicina aponta, eu peguei essas 10 síndromes e coloquei comparando com a Bíblia, as nomenclatura correta, buscando as informações do que são essas síndromes e mostrei que a Bíblia já tratava sobre isso e mostrando realmente como você pode sair e tratar essa síndrome através da palavra de Deus. Um exemplo, o remédio, ele muitas vezes mascara o problema, porque ele não trata o cognitivo, a mente, é onde está a raiz do problema. Quando você faz uma terapia cognitiva comportamental, você aprende a mexer na raiz do problema, nos gatilhos traumáticos, aonde está te levando aquele comportamento depressivo. Então você começa a enfrentar, você faz uma linha de frente de enfrentamento aonde está nascendo realmente o problema. Ou seja, você aprende a estancar a ferida. Porque o entretenimento tem prejudicado o cognitivo humano. Que nem eu já falei em outro, acho que já falei em outro vídeo, mas vou repetir. Um exemplo, nosso cérebro ele foi feito para ser um cérebro criativo. E quando a gente não usa o nosso cérebro como cérebro criativo, Deus deu o poder. O maior poder que o ser humano tem é o poder de decisão, o poder de escolha, o poder de crer, porque quando você crer, já é a semente do milagre. Então, quando você tem o poder de decisão, o poder de escolha e de crer, de agir, ter uma fé ativa, você já começa a gerar milagre, tanto na área emocional, como na área espiritual, física, porque você já vai começar a atuar de acordo com aquilo que você crê. Então, o entretenimento tem feito com que a mente das pessoas não fique ativa, não fique uma mente proativa, uma mente que cresce, desenvolve. O olhar visionário dos seres humanos estão sendo sequestrado por excesso de estímulos que quem está no poder tenta te controlar através da internet, do Facebook, do Instagram, de várias outras coisas. Cada ferramenta mais tem tirado a visão do povo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja, não entenda, não compreenda. Então é necessário a gente filtrar muitas coisas para que os nossos estímulos mentais sejam saudáveis. A meditação, tanto bíblica quanto uma meditação saudável, já foi comprovado pela ciência que é fantástico para você progredir nos seus sonhos e ter uma qualidade de vida melhor quando você se desliga um pouco das coisas, né? Então o entretenimento tem roubado as pessoas eu falo que o entretenimento tem roubado você de você mesmo. Quando você começa a entender isso, você começa a se autocontrolar e os estímulos que tentam te paralisar não te escravizam mais. Fé ativa e fé passiva. Qual temos que exercer? O que é uma fé ativa? A fé ativa é uma fé analista. Você analisa alguma coisa, você vê que você não pode ir mais além, mas você tem fé que Deus pode fazer por você. Então a fé ativa é uma fé que você aprende a analisar até onde tem a sua capacidade e sabendo que onde sua capacidade é limitada, Deus pode ir muito mais além. Como Deus fez grandes milagres na Bíblia, através de pessoas que tiveram uma fé ativa, não vendo o milagre, mas acreditaram no milagre. A fé ativa é você saber que Deus pode fazer os teus sonhos se tornar realidade, os seus projetos se tornar realidade. Deus pode te surpreender através do momento que você fala, eu creio. Porque a Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. Em João capítulo 15, no versículo número 7, a palavra de Deus vai dizer o quê? Se a minha palavra permanecer em vós, e vós permanecer sobre a minha palavra, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Em outra parábola, Jesus vai dizer da seguinte maneira: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, diria para esse monte, se atire daqui para baixo, e esse monte iria. Ele dá uma palavra para a figueira e os discípulos ficam espantados. Como, mestre, a figueira ficou seca? Ele fala que o poder da fé. Então a gente tem que ter uma fé ativa para conquistar, uma fé ativa para avançar, sempre respeitando a soberania e a vontade de Deus. Agora, alguém que tem e vive uma fé passiva, no casamento não prospera, na vida espiritual não prospera, porque ele fala, verbaliza que tem fé, mas as suas atitudes comportamentais não justifica, não faz com que a sua fé se torne uma realidade. Então muitos crentes, muitas pessoas que estão dentro da igreja estão indo de forma religiosa, estão indo como tradição, mas não estão exercendo uma fé
verdadeira, que é uma fé produtiva. Então a gente precisa entender, eu preciso vivenciar uma fé produtiva no meu casamento, na minha vida como pai, na minha vida como servo de Deus, como obreiro, em todas as áreas da nossa vida a gente precisa exercer uma fé e fazer com que a nossa fé traga resultado para nós e para quem está à nossa volta. Ou seja, o famoso transbordar, né? É você transbordar para que as pessoas que estejam ao lado sejam abençoadas juntamente com você. O que é equalizar a frequência? Equalizar a frequência, eu falo no capítulo de número 10 do meu livro, que é casamento tripé. No casamento tripé, a gente vamos falar sobre equalizar a frequência, que é o marido e a mulher, ou seja, aquele casal onde um dos dois é mais pessimista, não tem tanto sonho, não tem um olhar visionário, não sonha com o futuro. Esse casal eles vão ter que fazer o quê? Começar a sonhar o mesmo sonho, ter o mesmo objetivo, começar a focar, equalizar a frequência, é os dois andarem equilibrado. Ninguém puxar mais, um puxa a corda para cá, outro puxa a corda para lá. Não, é os dois puxar para o mesmo lado, é os dois remar o barco junto, ou pilotar o iate junto, ou pilotar a sua lancha junto, né? É estar na mesma direção, um auxiliando o outro. Isso é equalizar a frequência. Mas eu falo muitas coisas sobre equalizar a frequência, que também é o julgo desigual, em um casamento, em um relacionamento, em um namoro, como você vê os comportamentos da pessoa que será o seu futuro marido, sua futura esposa. A gente pode estudar um pouco o comportamento das pessoas para não se surpreender no futuro. Parar de ser pessimista e ser otimista, ter um olhar visionário, os dois começar a sonhar o mesmo sonho, o mesmo projeto, fazer as contas financeiras, sonhar em investir no futuro um do outro e um capacitando o outro para que os dois possam andar junto, crescer tanto na graça, no conhecimento e também na vida financeira, na vida emocional, intelectual, e se desenvolvendo, né? Como a gente vai aprimorando no decorrer da caminhada, o casamento fica mais leve e mais satisfatório. O que seria um pai banana? Pais ativos e pais banana. Pais ativos são os pais que orientam, acompanham o filho, traz aconselhamento, coloca limite, dá atividade, honra com uma mesada, honra com um salário de vez em quando, mas manda fazer as coisas também sem pagar, para a criança entender que ela precisa ajudar em casa, auxiliar a mãe, auxiliar o pai, e já crescer com essa responsabilidade. Um pai ativo, ele prepara o filho não só para a vida atual, mas também para o futuro ter um bom homem na sociedade, uma boa mulher na sociedade. Amanhã um filho que é bem treinado em casa, amanhã se tornará um bom marido, a menina se tornará uma boa esposa, porque aprendeu a ter esse convívio familiar com os pais. Então, pais ativos, eu vou colocar 20 características de um pai ativo e 20 características de um pai banana. O pai banana é aqueles pais que dão de tudo, dão dinheiro, não dão a sua presença muitas vezes, mas tentam recompensar com dinheiro. Dão dinheiro, mas não dão limite. Eu falo nos comportamentos do pai banana que a irresponsabilidade paterna, né, não pode ser anulada com falso amor. Tipo assim, a irresponsabilidade paterna é você não colocar limite. Ah, porque eu amo, deixa eu fazer o que ele quer. Não, isso é uma irresponsabilidade paterna. Então eu falo sobre a irresponsabilidade paterna, sobre a rejeição dos pais, a rejeição dos filhos por causa de falta de limite, de orientação. Então é um capítulo interessante, onde a gente vai estudar vários comportamentos, tanto pela ciência como pela Bíblia. Qual é a importância do perdão? A oração do Pai Nosso fala que a gente deve perdoar os nossos devedores, né? Então a gente tem que perdoar um ao outro. Aquele que não perdoa também de Deus não alcança perdão. O perdão precisa ser trabalhado tanto na área emocional como na área espiritual, né? Quando você não tem força para perdoar, você tem que pedir para Deus e começar a trabalhar o seu emocional para que você consiga gerenciar o perdão. Mas é necessário. Eu tenho um estudo que eu vou fazer um vídeo, uma hora falando sobre a ciência comprova, tanto a ciência da neurociência e várias outras especialidades médicas, um estudo que eu vou fazer em breve, fala das 12 doenças. Eu peguei as 12 doenças que os médicos apresentam, que é gerada através da mágoa, do ressentimento e da falta de perdão. Gera vários tipos de doenças relacionadas ao coração, doenças na área emocional, como ansiedade, depressão,
o excesso de estresse, né? A irritabilidade também é causada por falta de perdão. E a gente vai estar vendo várias coisas. Qual é o seu método? Meu método, como eu disse, é o Fé Ativa, que é com base na Bíblia, com base na reconstrução entre a sua comunhão com Deus, porque sem Deus nada podemos fazer, né? Então eu resumo que o justo vive pela fé. Sem fé em Deus, sem arrependimento, sem mudança, sem gerenciar nossa vida, sem aprender a pilotar a nossa história, independente de placa de igreja, sem aprender a pilotar a nossa história e sem ter um relacionamento com o Criador, sem chance de vitória. A pessoa que tenta viver a vida emocionalmente bem, mas não coloca Deus na frente, ou seja, ela pode ter todo o dinheiro, mas ela vai sempre ter um buraco no coração, um vazio a ser preenchido, onde só o Criador pode preencher. Então, é necessário a gente ter uma comunhão com Deus acima de tudo. É o primeiro passo. Comunhão com Deus, uma fé nele e administrar a nossa saúde emocional e psíquica em todas as áreas. O método Fé Ativo, como eu disse, é embasado na ciência e embasado na Bíblia. E, como eu falo, eu faço a pessoa entender a importância de ter um relacionamento com o seu Criador, independente de placa. Quando temos um relacionamento com Deus, a nossa vida prospera e ela vai bem em todas as áreas. Não adianta a pessoa ter dinheiro, ter riqueza, ter bens financeiros, se não tiver comunhão com Deus. Acontece o que acontece com muitos ricos e famosos que cometem suicídio, entram em depressão e tem vários problemas emocionais porque tem dinheiro, mas não tem alegria, tem dinheiro, mas não tem prazer. Há coisas que somente o Criador pode preencher, há lugares que somente o Criador pode tratar na nossa alma e na nossa essência. Então, queridos, busquem ao Senhor quando se pode encontrar. Sem Deus, sem chance de vitória. Forte abraço, Deus abençoe. Adquira o livro e vamos crescer juntos.